Amados e amadas, estamos na segunda-feira do dia 9 de agosto, a 19ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é Mateus 17, 22 a 27. Você pode acompanhar aí na tela do celular ou da Smart TV, o modo como você vê esta homilia diária. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará e os discípulos ficarão muito tristes. Quando chegarem a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas. De quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do peixe. Do primeiro peixe que pescares, ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Olha aí. Quem ainda não sentiu alguma tristeza, ela é presença certa em nossa vida, pois bem sabemos que a realidade da dor e do sofrimento existe entre nós. Assim foi com Jesus e seus discípulos. Porém, fugir à dor não é um mal, mas é preciso enfrentá-la para superá-la, ajudar os outros a vencê-la é um bem. Sempre que pudermos ajudar a superá-la, é um bem que fazemos aos semelhantes. Jesus aqui ele é interrogado, né? Os homens que representavam o poder, né? Quem é que aproxima aí de Pedro, né? Quem é que aproxima dele? Os chefes, os poderosos, não é verdade? Então, Jesus, ele é incompreendido durante o seu ministério, durante o seu agir, né? Então, os cobradores de impostos, gananciosos, avarentos, representando o Império Romano, né? O monstro que não se saciava, ele vai até Pedro e faz um questionamento, né? O vosso mestre não paga imposto do templo? Ora, Jesus não era um contra a lei, não era um fora da lei. Então, Jesus devolve a pergunta a Pedro. E Pedro responde de forma lógica, não é verdade? Então, Jesus, ele não quer ali dar um motivo para que ele seja impedido de realizar a sua missão. Então, ele fala com Pedro, né, o que ele deve fazer. E Pedro, então, obedece e com certeza ele cumpre o que Jesus determina. E aí Jesus então, ele não é um subversivo da lei, da ordem, naquele contexto ali, porque ele não quer, repito, dar motivo para que a sua maneira correta de agir, embora para aqueles que detêm o poder não agrada, não seja motivo para que ele seja impedido de cumprir a sua missão no mundo.
Jesus, ele age, segundo a vontade de Deus. Então, ali havia uma injustiça que Jesus conhecia, não é verdade? Por quê? Jesus questiona Pedro e por trás desse questionamento, Jesus, ele quer evidenciar que o imposto que é pago é para ser aplicado para que realize obras para o bem comum de todos, e não que o imposto seja desviado para fins particulares. Então, se de fato o imposto é usado para que aconteça obras em que é favorecido o bem de todos, então que se pague o imposto. Então Jesus manda Pedro ir lá e pescar, e o peixe traz consigo a moeda na boca e Jesus manda pagar o imposto. Porque o que nós entendemos é quando eu pago o imposto deve ser revertido em bens, em obras que beneficiem a comunidade. Então Jesus nunca quer agir contra isso. Então por isso que ele fala com Pedro para pagar o imposto. Jesus nunca vai contra a lei, Ele era cidadão judeu, era homem e Deus. Então fica aqui essa reflexão, que na nossa realidade os impostos também sejam devolvidos em obras, em boas ações para o coletivo, para o bem comum. Deus abençoe sua vida, sua história.